de procurar e não achar uma saída. É tão sofrido ver alguém perder a vida, e o desespero toma conta do coração. A dor de se clamar a petição não respondida, de esperar e ver a vida destruída, e concluir que não existe mais o que fazer. Mas nós temos boas notícias nessa noite. Mas Ele vem aí e vem pra decidir se o teu caso está perdido. Ele faz o impossível, pois Ele tem poder. Ele te faz vencer. Ele faz, sim, Ele é o teu amigo. E o seu nome? Aleluia. Se tu crê, abre a boca pra cantar. Se foi Ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu, naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Se foi Ele mesmo quem falou que Ele é a vida e a ressurreição, quando Ele disse Lázaro sai para fora, Ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina, aleluia. Quando Ele estende a sua mão, quando não se tem saída, quando a morte vence a vida, Ele ainda tem a solução. Porque Ele é Deus, aleluia. E nós te glorificamos, Senhor, nessa noite. Eu sei que tu estás presente aqui, aleluia, glória. Mas Ele vem aí e vem pra decidir, aleluia, se o teu caso está perdido. Ele faz a última palavra de Deus, pois Ele tem poder. Ele te faz vencer, sim, Ele é. Você pode dizer o nome dele em adoração. Aleluia. Se foi Ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu, naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Se foi Ele mesmo quem falou que Ele é a vida e a ressurreição, quando Ele disse Lázaro sai para fora, Ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina, aleluia. Quando Ele estende a sua mão, quando não se tem saída, quando a morte vence a vida, Ele ainda tem a solução. Se foi Ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu, naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Se foi Ele mesmo quem falou que Ele é a vida e a ressurreição, quando Ele disse Lázaro sai para fora, Ele surpreendeu aquela multidão. E Ele vai além. Todo o poder foi dado a Ele. Ele estende a sua. Quando não se tem saída, quando já se fecha a vida, Ele ainda tem a solução. E o nome dele, Jesus. Ele ainda
Aleluia. A última palavra ainda é de Deus. Aleluia. Aleluia. Enche essa casa de glória. Enche essa casa de louvor. Aleluia. Aleluia. Ele ainda tem a solução. Porque Ele é Deus. Porque Ele é fiel. Aleluia. Nós te glorificamos, Senhor. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Só não para de glorificar. Aleluia. 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 Irmão, está aqui não para outro motivo, mas de fato para glorificar a Deus. E eu aprendi que quem domina o culto é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo começa a soprar para que você glorifique, oh, aleluia, você glorifica. Você glorifica porque de fato somente a Ele a glória. Glória somente a Ele. Glória somente a Ele. Só Ele é digno. Só Ele é digno. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu comecei já pelo final da mensagem, viu? Eu ia chegar, pastor, no só lhe deu glória. E eu vou começar agora. E meu irmão, é só lhe deu glória mesmo, viu? Glória somente a Ele. Somente Ele é glória, porque somente Ele faz isso. Oh, aleluia, irmão. Eu acho impressionante culto. Eu acho impressionante culto, porque, irmão, é assim. Você chega num ambiente de adoração. E aí, quando você chega no ambiente de adoração, você começa a se derramar na presença dEle. Aí, irmão, agora é para quem crê. Quem crê começa a perceber que Deus está falando com a gente durante toda a celebração. E aí de repente, cadê a banda? A banda já sumiu, não existe mais banda. Aí é você e Deus. E é o Espírito Santo te enchendo. Eita Deus! Meu Deus, que coisa maravilhosa é o culto a Deus. Oh Jesus. Queridos, em primeiro lugar, me permita fazer os cumprimentos, porque senão eu me empolgo, aí eu não cumprimento ninguém. Aí o pessoal fala, fala que pastor mal educado. Muito obrigado, pastor, querido pastor Márcio, pela confiança. Irmãos, eu sou pastor de igreja. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu não sou pregador daqueles pregador itinerante famoso. Eu sou pastor de igreja. Deus me chamou para pastorear, para cuidar de um rebanho. Eu estou dirigindo congregações há 14 anos. Comecei cedo, menino rei. E Deus foi abençoando. Hoje eu estou dirigindo uma congregação, eu sou da Assembleia de Deus Bela Vista, dirijo a congregação da Maraponga. Já há 1 ano e 10 meses estamos lá. Antes disso estive no bairro da Maraponga, numa outra congregação no Bela Vista chamada Antenas, onde tive o prazer de conhecer pessoas da família do irmão Neto, que estava até comentando na chegada, pessoas queridas do meu coração. A avó do irmão Neto é um amor de pessoas, vocês estão por fora. Vocês conhecem a irmã Zuleika? Oh, ela é muito querida. É uma irmã linda, maravilhosa, querida do Senhor. E eu sinto falta até hoje, eu pregando, sem estar com a irmã Zuleika, que no meio da pregação, naquele momento ela fala assim, e Jesus vendo. Maravilhoso. Oh, coisa. E quero agradecer o irmão Neto. Foi através do irmão Neto que esse convite chegou até a mim. Meu nome é Alcir, sou pastor. Estou junto com a minha esposa, querida irmã Nila. E se você
já começa a perceber de cara que a vida de oração faz milagre, amém? Glória a Deus. Eu não gostei da ênfase do amém de vocês, porque o milagre foi muito grande, né? Misericórdia. Feitas as considerações, sim, eu sirvo a Deus na Bela Vista já desde que eu me converti, e Deus tem me chamado para ser pastor de igreja e servir a igreja na área da educação cristã. E hoje a minha atuação é na formação dos diáconos da nossa igreja. Deus tem me dado esse privilégio. Então, você vai perceber que eu tenho uma harmonia meio estranha. Eu, no meio da pregação, parece que eu começo a dar aula. Aí depois volta para a pregação. Aí fica esse negócio marromeno assim. Me perdoe, um dia eu aprendo a pregar melhor e vai dar certo. Mas, feitas as considerações iniciais, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 1. Nós vamos ler do verso 6 até o verso 9. Gálatas capítulo 1, do 6 até o verso 9. Eu estou lendo aqui na NAA. Se tiver alguma diferença de tradução, não estranhem, é por causa disso. Eu tenho usado mais essa versão atualmente. Diz assim a palavra de Deus. Gálatas capítulo 1, do 6 a 9. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que este seja anátema. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que este seja anátema. Amém? Sentados mesmo, vamos falar com o Pai, por favor. Pai, estamos, Senhor, em outro momento especial da nossa vida. Tu reservou, Senhor, para o teu povo a oportunidade conquistada por Cristo na cruz, de nós nos reunirmos como um só povo na tua presença, Senhor. Oh, aleluia, Deus! Como foi lido, Senhor, na leitura oficial desta noite, nós queremos ouvir a tua voz, Senhor, que é poderosa, a tua voz, Senhor, que molda-nos, que transforma-nos, Senhor. Queremos ouvir a tua voz, que tu possa, Senhor, nos abençoar nesta noite desta maneira, botando, Senhor, palavras na boca do pregador que venham do céu e confirmando pelo Santo Espírito no coração dos ouvintes do teu povo. Permita-nos, Senhor, ouvir a tua voz. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-me, Senhor, a ser fiel à Escritura, tão somente fiel à Escritura, para que eu não dê um passo além nem aquém daquilo que é revelado por ti na palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O evento que estamos em si já é um evento especial. Eu creio que é um evento que veio do coração de Deus. Esse retorno à centralidade da cruz de Cristo é algo que fundamentalmente nós precisamos demais nos dias de hoje. Glória a Deus por isso. E que bom que eu posso estar aqui num dia como o irmão Neto compartilhou com a igreja, que nos é muito caro. O dia da reforma protestante nos é muito importante, porque afinal de contas, nós, a Assembleia de Deus, nós somos herdeiros desses princípios. Aquilo que Lutero começou em 1517, lá na Alemanha, um modelo de fé,
o retorno às Escrituras, a valorização da centralidade de Cristo, da fé, da graça, tudo aquilo que nós vimos e que foi condensado nos lemas da reforma, nos pilares da reforma, que já foi feito menção esta noite. Sola Escritura, somente a Escritura, sola gratia, somente a graça, sola fide, solus Christus, solo Deo glória, tudo isso é fundamento da nossa fé. Nós da Assembleia de Deus podemos tranquilamente subscrever cada um desses pontos. Faz parte daquilo que a gente crê, faz parte do nosso DNA de igreja, daquilo que a gente é, irmão. Que bom que a gente pode meditar nisso nesta noite. Em termos de contexto, o que é que eu vou tentar fazer? Primeiro é meditar no texto que nós ora lemos, nessa passagem de Gálatas, fazendo algumas conexões com o momento que nós estamos celebrando. Nós vamos meditar no texto, entender o que é que Paulo está introduzindo para os irmãos que eram lá da Galácia e tentar entender como isso se relaciona com a base, com essas colunas da nossa fé. Esse aqui é o meu desejo, meu alvo, aquilo que eu quero fazer nessa noite. Para isso, ainda em termos de introdução, a gente precisa considerar algo. Paulo aqui está falando para uma igreja que ele plantou. Paulo, em Atos capítulo 13, vai mostrar a viagem missionária de Paulo e o começo da igreja da Galácia. E aí o que acontece? Depois de um certo tempo, ele começa a receber notícias preocupantes sobre aquela igreja, que havia um outro evangelho. E aí Paulo começa a dar uma palavra extremamente dura. Na carta aos Gálatas, Paulo ele é muito duro na forma, muito severo na forma de falar. E a gente precisa então fazer uma breve consideração. Ora, se Paulo está criticando pelo fato de que existe um outro evangelho, obrigatoriamente nós vamos entender que já existe neste momento da igreja um conjunto doutrinário sólido. Algo que está em todas as igrejas cristãs, uma unidade de ensino bíblico, aquilo que o livro de Atos chama da doutrina dos apóstolos, aquilo que recebemos de Cristo, que os apóstolos receberam de Cristo, é ensinado fidedignamente em todas as igrejas. Existe o evangelho verdadeiro, existe a verdade. E tudo aquilo que não se encaixa neste corpo doutrinário deve ser prontamente rejeitado. Não importa se a pregação é de Paulo, Pedro, João, não importa se a pregação é de Apolo, de Timóteo ou de Tito, todas elas são fundamentadas em um corpo de verdade estabelecido. O que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Tudo aquilo que Paulo e os apóstolos receberam de Cristo, eles entregam com fidelidade para a igreja. Pastor, por que tu está considerando isso? Irmão, porque hoje em dia é difícil falar da verdade. Hoje em dia o conceito da verdade tem se trocado por opinião. A verdade, irmão, a gente precisa provar para as pessoas que a verdade existe. E não é opinião. E observa aqui uma coisa. Uma das coisas que a reforma protestante fortalece no nosso coração é a ideia, sim, existe uma doutrina verdadeira, um evangelho verdadeiro, que todo crente tem acesso a ele pela palavra de Deus. É o solo Escritura. Somente pela palavra. A palavra de Deus no Novo Testamento é um registro fidedigno de todos os ensinos de Cristo, o verdadeiro evangelho. Agora observe aqui uma coisa. O que a reforma nos trouxe foi o livre exame da Escritura. Irmãos, antes de Lutero e da reforma,
o crente comum, eu e você, a gente não tinha acesso a ler, estudar, meditar neste livro. As missas na Igreja Católica, na Idade Média, eram feitas em latim. Você sabe falar latim? Eu também não. O povo da Alemanha também não. O povo inglês também não. O povo escocês também não. Mas por que as missas eram celebradas em latim? Porque não se dava ao povo a palavra de Deus. Um dos maiores escândalos na época da Reforma foi algo que revolucionou a humanidade. A prensa de Gutenberg, uma máquina para imprimir Bíblia, para dar a Bíblia traduzida para o alemão na mão do povo. Irmão, e a gente, os assembleianos em especial no Brasil, você se lembra como antigamente a gente era apelidado pelo povo na rua? Os Bíblia. Cadê o Bíblia? Lá vai o Bíblia. Eu sinto saudade de ser chamado de os Bíblia. Eu sinto ser, sério, eu tenho vontade de ser identificado como o povo que anda com a Bíblia, que carrega a Bíblia, que lê a Bíblia, que conhece a Bíblia, que cita a Bíblia, que tem versículos memorizados, que ama e conhece a palavra de Deus. Eu sinto saudade disso, porque parece-me que nós estamos perdendo esta bênção que é extraordinária. Nós somos o povo da Bíblia. E que precisamos amar a Bíblia. Mas observa, nós foi dado o livre exame da Escritura, mas não a livre interpretação da Escritura. Essa hora todo mundo vai assim, meu Deus. A verdade, ela é revelada por Deus, amém? Se existe a verdade, não me importa a opinião pessoal de ninguém, me importa a opinião pessoal do autor desse livro. Eu sei que é expressão de pregador, e que o pregador, quando fala isso, está só usando uma linguagem descuidada. Mas observa quantas vezes a gente pregando, a gente fala assim, e nessa passagem eu entendo que... Peraí, você está entendendo isso, ou é isso que a palavra está dizendo? Eu entendo que é só uma força de expressão, mas ela é grave. Porque me aparenta que a gente acha que pode abrir esse Bíblia, ler e falar, mas eu interpreto dessa maneira e está tudo bom. Quando a própria palavra de Deus fala que não é para a gente fazer isso. 2 de Pedro, capítulo 1, vou ler o verso 20 e o verso 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Abra sua Bíblia, vê se está aí lá. Vai encher o povo da Bíblia, irmão. Eu estou citando o versículo, mas ele está lá mesmo de verdade. Confira em nome de Jesus. Eu posso estar errado. Você vai acreditar só porque eu estou falando? Ou você vai usar a Bíblia, a palavra de Deus que está na tua mão e conferir a passagem? Porque os crentes de Bereia, Atos capítulo 17, faziam isso. O pregador Paulo pregava, e eles iam na Bíblia, deixa eu ver aqui se é esse aqui mesmo. Paulo citou Salmo, ou deixa eu ver se é esse mesmo. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Por que eu não posso interpretar do jeito que eu quiser? Porque existe a verdade, existe o Evangelho, existe a mensagem de Deus. E eu não posso subverter a palavra de Deus de acordo com a minha vontade individual. Por que eu não posso fazer isso? Por causa do solo escritura. Porque a profecia, e observe, essa profecia aqui é a palavra de Deus. Eu estou lendo o verso 21.
Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Por que eu preciso entender isso? Por causa do solo da Escritura. A autoridade da igreja é a Bíblia. Ela está acima da autoridade do pregador. Ela está acima da autoridade da instituição. Ela está em cima da autoridade de um anjo que vier. O Evangelho de Cristo, puro, sem mácula, sem mistura. O Evangelho de Cristo, a verdade, chegou a cada um de nós crentes. Irmão, tu consegue perceber o tamanho do milagre disso? Um texto que foi escrito há quase 2000 anos atrás, eu estou só me referindo ao Novo Testamento, passou por anos, passou por guerras, passou por perseguições, passou por tentativas organizadas de destruição, e este texto chegou na mão dos crentes da Assembleia de Deus, do Henrique Jorge, Congregação 2, para que vocês tenham a verdadeira, genuína, correta, pura palavra de Deus. Aleluia! Portanto, o Evangelho de Cristo, revelado somente a Escritura, a palavra de Deus, é a maior autoridade. Observa o verso 8, agora eu estou voltando para Gálatas, capítulo 1. Agora que começou a mensagem. Vai dar certo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que este seja anátema, que esse seja amaldiçoado. Ainda que nós, o que é que Paulo está dizendo? Mesmo que a autoridade pastoral daquela comunidade, Paulo fundou aquela igreja. Paulo era o pastor daquela igreja. E ele falou: se eu falar alguma coisa que for contra o Evangelho de Cristo revelado, não receba. Irmãos, e aqui eu vou falar com muito cuidado, porque eu não estou na igreja que eu pastoreio. Nós, pastores, somos sujeitos à palavra de Deus. Nós somos conduzidos pela palavra de Deus e conduzimos o povo pela palavra. Nós, pastores, somos moldados pela palavra. Nós não estamos acima da palavra. Porque sabe quem achava que a autoridade eclesiástica estava acima da palavra? Os católicos romanos. Por isso que o católico romano tem um papa. E dizia-se que o papa era infalível. Aquilo que ele falou, está falado. Mas a igreja evangélica, a igreja cristã diz: eu acredito que a pregação da palavra é palavra de Deus, na exata medida em que ela é uma exposição da palavra de Deus. A gente recebe a pregação da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus e não a palavra do pregador. Paulo disse: ainda que eu mesmo, que a maior autoridade viesse. Sola Escritura é importante porque para a igreja católica romana, a autoridade não estava na Bíblia. A Bíblia sim era autoridade, mas tinha, guarda essa palavra, penduricalho, eu vou usá-la muito hoje. Você sabe o que é um penduricalho? Eu uso algumas expressões. Eu sou paraense, um paraense adotado, viu? Estou aqui há 20 anos já, mas é por isso que esse sotaque é meio assim, né?
Sabe o que é um penduricalho? É um balangandã. É um trem que penduraram naquele negócio que não era para estar lá. A Bíblia para a Igreja Católica Romana tem uma autoridade, é a palavra de Deus. Se tu perguntar para qualquer católico, mas você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu falo, sim, acredito. Mas vai ter um penduricalho, um balangandã junto com a palavra. Vai ter a palavra mais a tradição. Vai ter a palavra mais as bulas papais. A palavra mais o direito canônico. A palavra mais um bocado de treco. Somente a Escritura. Nós evangélicos não temos papa. Eu sou da Bela Vista. Nosso pastor presidente é o pastor Teixeira. Ele é o pastor presidente. Glória a Deus por isso. Mas ele não é o papa da igreja. Ele é o pastor presidente. Ele é o anjo da igreja. Mas ele não é o papa da igreja. Pastor presidente continua sendo sujeito à palavra de Deus. A Bíblia está acima dele. Mas a gente é pentecostal, dá glória a Deus por isso. E aí, eu ia usar uma expressão cotidiana, vulgar e comum, mas eu não me sinto confortável para usar essas expressões mais populares com um povo tão joiado como vocês. Ou posso? Amém. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Estou falando do católico, bora falar da gente? A gente que é pentecostal precisa entender que mesmo que um anjo venha trazendo uma palavra, se for diferente da Sagrada Escritura, a gente rejeita o anjo. Fala, anjo, pega o beco, que eu fico é com a palavra. Aleluia! Aleluia! O que é essa intenção aqui? Irmãos, experiências místicas. A palavra diz, vá pela direita. Não, pastor, mas eu tenho um irmão lá que é de oração, é profeta. Ele subiu do monte, desceu do monte, entrou no vale, saiu do vale, entrou no quintal de oração e Deus revelou que é para ir para a esquerda. Meu irmão, eu acredito em revelação. Eu acredito em profecia. Eu acredito nos dons do Espírito. Eu sou pentecostal. Eu sou Assembleia de Deus. Eu tenho um prazer genuíno de dizer, eu sou assembleiano. Eu amo a nossa igreja. Eu amo a nossa história. Eu amo como Deus operou neste tempo através da Assembleia de Deus. É uma história linda. É uma história de poder, é uma história de ousadia, é uma história de dedicação. Eu amo a palavra de Deus. E o zelo que os assembleanos sempre tiveram por ela. Revelação está debaixo, sujeito à palavra de Deus. Profecias estão debaixo, sujeito à palavra de Deus. Meu Deus, deixa eu correr. Eu falo deixa eu correr, mas é só força de expressão também, viu? Se eu falar assim, eu vou ser rápido aqui, tu não acredita não, é só força de expressão. A denúncia que Paulo está fazendo aos irmãos da Galácia, dizendo que existe um outro evangelho. Resumidamente, o que esse outro evangelho que estava na igreja da Galácia? Era os evangelhos mais penduricalhos.
evangelhos mais balangandãs. Pastor, não entendi. Paulo pregou, colocou o fundamento da fé, mostrou o evangelho, mostrou a palavra de Deus, mostrou a palavra de salvação. As pessoas começaram a ser salvas. E começou aquela questão: pastor, o que eu preciso para fazer para ser salvo? A Bíblia nos ensina que a gente precisa fazer para ser salvo é se arrepender do nosso pecado e crer em Jesus, não é assim? Só que aí os crentes lá na Galácia começaram com evangelho mais alguma coisa. O evangelho mais alguma coisa é outro evangelho. Evangelho mais alguma coisa é anátema. Nos crentes da Galácia era: não, você é crente, amém, você se arrependeu do seu pecado, glória a Deus. Você aceitou Jesus como Salvador, glória a Deus. Você agora é salvo, mas, olha o mais aí veio o penduricalho. Mas você tem que ser circuncidado, mas você tem que guardar o sábado, mas você tem que fazer as festas, mas você tem que ter a dieta, seguir as dietas, o preceito dietético judaico. Irmão, sempre que eu como um bacon, eu dou glória a Deus por não ser judeu. Bacon é bom, não é não? Pouca gente achou, eu acho. Para os crentes da Galácia, era evangelho mais alguma coisa para ser salvo. Só o evangelho não salvava mais. Precisava ser crente mais alguma coisa. Evangelho mais penduricalhos. Pastor, mas aqui a gente não tem mais isso. Então bora pensar aqui rapidinho. Movimentos modernos. A igreja adventista do sétimo dia. É o evangelho mais penduricalho. Você fala penduricalho com unção agora, aleluia. Por quê? Porque para o adventista do sétimo dia, você crer em Jesus não é suficiente para a salvação. Você tem que crer em Jesus e guardar o sábado. Se você não guardar o sábado, você não vai ser salvo. É o evangelho mais alguma coisa. Para a igreja católica, bastava você crer em Jesus? Não, porque na doutrina da igreja católica romana, você tinha que crer em Jesus e fazer parte da igreja católica, porque a salvação não está em Cristo, a salvação estava na igreja católica romana. Evangelho mais penduricalhos. Livro de Provérbios, capítulo 32. Já citei, palco da Chico, da Francisco. E a gente, evangélico? A gente tem colocado penduricalhos no evangelho, será? Não sei. Eu tenho a forte impressão que no templo central não tem penduricalho não, viu? Nem na Bela Vista, mas lá pelo Japão, às vezes tem uns crentes meio estranhos, viu? Irmãos, para alguns evangélicos, você, para ser salvo, não basta crer, se arrepender e crer. Você precisa, por exemplo, ser dizimista. Eu já ouvi pessoas falando que se a pessoa não for dizimista, ela não vai ser salva. Toquei num assunto delicado, pastor, me perdoa. Te explicar uma coisa para você. Eu sou a favor do dízimo. Eu sou dizimista desde que eu me converti. Eu acredito na nossa responsabilidade como igreja. Se eu faço parte de uma família, eu tenho que contribuir com o sustento dela. Como bem disse o diácono, vocês têm um templo lindo que exige manutenção. O reino de Deus exige crescimento. Nós fomos chamados para sermos cooperadores e edificadores da obra de Deus.
Eu sou dizimista desde que eu me converti e nunca me arrependi disso. Eu dou glória a Deus por esse fato. Mas eu não posso falar para você que se a pessoa não é dizimista, ela vai para o inferno. Porque seria evangelho mais alguma coisa. Eu vou acreditar se a pessoa é crente, é membro da igreja, mas não é dizimista. Pode ser que ela não tenha ainda compreendido o seu papel no reino de Deus. Ela não tenha percebido ainda o agir de Deus, como Deus faz. Mas eu não vou dizer que ela não é crente, porque eu estaria colocando penduricalhos no evangelho. E eu não posso fazer isso, porque o outro evangelho é o evangelho mais alguma coisa. Deixa eu te falar uma coisa radical. O lado bom de ser pregador visitante é esse. Quem vai ficar com o bucho depois é o pastor Mar. Não é não? Dá um parênteses assim. Eu normalmente só chamo para pregar na igreja pessoas que eu conheço ou pastores por causa disso, sabia? Porque eu tenho muito medo de pregador itinerante. Que ele fala, faz aquele negócio, aí depois faz, tu fala, fala, meu Deus do céu, e agora, o que é que eu faço? O pregador foi e o bucho ficou, já pensou? Deixa eu te dizer uma coisa. O que você precisa fazer para ser salvo? Você precisa se arrepender do seu pecado e crer em Jesus. Pastor, eu já me arrependi do pecado e já criei em Jesus. O que mais eu preciso fazer para ser salvo? A resposta é nada. Radical, né? E nessa hora que todo mundo fica tenso assim, fala, Jesus amado, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Eu vou repetir e depois eu explico, prometo. O que você precisa fazer para ser salvo? Se arrepender do seu pecado e crer em Jesus. Pastor, eu já me arrependi do pecado e eu já creio em Jesus. O que é que eu preciso fazer para ser salvo? Mais. Resposta é nada. Você não consegue dar um glória a Deus por isso? Irmãos, observa aqui uma coisa, agora eu vou explicar. Observa que os solas que nós vimos como pilares da reforma é somente. E aqui que é o interessante para a gente construir esse entendimento nesses últimos momentos da minha mensagem. Irmão, se é somente, significa dizer que não tem mais nada além daquilo. Tem sentido isso para você? Se eu falo que isso aqui tem somente água, o que é que eu espero encontrar dentro desse copo d'água? Água. Mas se tiver mais alguma coisa, eu posso falar que é somente água? Não. Então bora lá. A Bíblia fala que a única regra de fé e prática nossa é a palavra de Deus, a revelação de Deus. Então é somente a palavra. A palavra tem autoridade. E quando a Bíblia fala que, meu irmão, é somente por Cristo que nós temos salvação, significa dizer o quê, irmão? Que é somente Ele que nos salvou. Sabe o que é o Evangelho? Irmão, quem é aluno da EBD, da Glória a Deus? Aqui vocês usam a revista CPAD? Pronto, não precisa nem explicar que a lição de hoje foi falando sobre a mensagem da cruz, não foi? Quem é aluno da EBD, da Glória a Deus? Dei spoiler da mensagem. Oh, Jesus! Amanhã você vai escutar sobre a mensagem do apóstolo Paulo, que era a mensagem da cruz. Sabe o que a mensagem da cruz nos diz? E esse é o tema do evento. A imersão cruciforme fala sobre a mensagem da cruz. O que é o Evangelho? Evangelho é uma boa notícia. Você vai ter explicação amanhã na EBD, na EBS. Né? Evangelho é uma boa notícia, amém? Amém? Notícia é uma coisa que ainda vai acontecer ou que já aconteceu.
vou dar uma notícia. Eu estou falando o que vai acontecer amanhã, eu vou falar o que aconteceu hoje. Tá difícil? Compliquei? Notícias são coisas que já aconteceram. Amém? Timothy Keller tem uma expressão que é fantástica. Ele fala que o evangelho não é um bom conselho, é uma boa notícia. Aí te confunde as coisas. E às vezes te fala que o evangelho é jovem, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Quando o evangelho não é isso, o evangelho não está falando sobre o que você deve fazer, o que você não deve fazer. O evangelho está falando sobre o que Jesus já fez. Pastor, eu não sei o que é que Jesus já fez. Questão simples é o seguinte: o homem pecou. O pecado é uma realidade. O salário do pecado é a morte. Você quer ter uma prova agora de que você é uma pessoa pecadora? Você é passível de morrer. Ou não? Se você pode morrer, você é pecador. Porque a morte é consequência do pecado. Tem sentido isso para vocês? Ok. O pecado é uma realidade. O pecado exige morte. O pecado precisa ser pago totalmente. Deus não esconde pecado para debaixo do tapete celestial. O que é que Deus vai fazer? Se Deus é justo, isso quem explica muito bem é o pastor Paul Washer. Ele chama isso de um grande dilema. Se Deus é justo, como Deus pode ser justo e bom e não nos condenar à eternidade de inferno? Porque o pecado exige pagamento. Pecado se paga. Nós merecemos a morte e a segunda morte, desde Adão. Pecado se paga. Você quer saber qual é a boa notícia? A boa notícia é que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes ele esvaziou-se e veio a forma de homem. Veio como um servo. Pausa aqui rapidinho. Por que Jesus morreu na cruz? Aliás, perdoe. Opa, já dei a resposta. Eita, misericórdia. Por que Jesus nasceu de Maria Virgem? Por que Jesus veio à Terra? Opções de resposta que eu ouvi ao longo dos anos. Não, pastor, que tem pessoa assim que é impostado, né? Pastor, Jesus de fato é um grande líder e um grande exemplo moral. Ele veio nos dar um exemplo de uma vida perfeita. Jesus não veio para nos dar exemplo de vida perfeita. Ele teve uma vida perfeita, mas não foi por isso que ele veio. Porque exemplo de homens de Deus nós encontramos na Bíblia. Por mais que eles tenham defeito, a gente consegue entender o que é um homem de Deus pela Escritura. Não, pastor, é que Jesus veio para nos ensinar. Não, Jesus não veio para nos ensinar. Jesus nos ensina. E ele fala que forte no seu ministério era o ensino. Ele nos revela verdades ocultas que estavam no céu. Mas, irmãos, desde que Jesus, ele tem algo especial, que é capacitar os servos para trazerem palavra de Deus. Desde o Velho Testamento você vai ver isso. Palavra de Deus através de profetas. Então não foi para trazer uma palavra, não foi para trazer um ensino. Por que Jesus nasceu como homem? Por que Jesus esvaziou-se da sua glória? Ele fez isso porque o pecado precisa ser pago. Jesus veio com um objetivo específico: morrer na cruz em nosso lugar. O pecado foi pago. O pecado foi pago. Isso deveria ser muito natural para nós, assembleanos.
Um dos hinos mais conhecidos do nosso cenário diz: foi na cruz, onde um dia eu vi o meu pecado castigado em Jesus. Jesus veio porque o pecado precisa ser pago. Qual é a boa notícia? É que Jesus veio e que na cruz Ele pagou todo o teu pecado. Se você acrescenta coisas à cruz de Cristo, você está dizendo que a cruz fracassou, irmão. Isso é pecado. Isso é anátema. A cruz de Cristo é suficiente. Oh, aleluia! Aleluia! Aleluia, Deus Santo! Não acrescente nada à cruz de Cristo, porque a cruz já foi o suficiente. O escrito de dívida que era contra nós foi cravado na cruz do Calvário. Por isso que não existe mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque foi pago. Foi pago. Irmão, foi pago, irmão. Irmão, foi pago. É impressionante como a gente tem dificuldade para entender alguns conceitos simples da Escritura. Eu vou dar um exemplo bem cotidiano para ver se a gente consegue se apropriar dessa verdade. Bora supor que o irmão ou a irmã foi comprar fiado na bodega do seu Zé. É o novo. Na bodega. Os mais novos sabem o que é bodega ainda? Foi na bodega, começou a comprar fiado. Misericórdia. Só que aí o irmão ou a irmã perdeu o emprego, ficou desempregado. Aí chegou na hora de pagar, o seu Zé da bodega faltou o dinheiro. Ele falou: fala, meu Deus do céu, e agora? Dívida se paga. Aí o Zé da bodega botou o irmão na Serasa. Não deu certo. Chamou a polícia para prender. Pobre do irmão aperreado. Falou: mas é porque eu estou desempregado, não foi má vontade. Aí de repente lá vem o pastor Márcio. O povo gostou dessa exemplo. Aleluia, fala a Deus. Eita, os boletos tudo olhando para o pastor Márcio agora. Aí o pastor Márcio falou: não, eu não vou deixar o irmão ir preso não. Só por causa dessa conta na bodega, o bichinho está desempregado. Seu Zé da bodega, está aqui o pagamento. Bora imaginar que esse pagamento foi feito. Teria sentido o Zé da bodega no outro dia continuar cobrando o irmão? Não, já está pago. Teria sentido o irmão se sentir em dívida ainda, envergonhado? Não, porque está pago. Minha joia preciosa de Jesus está pago. O grito de Jesus na cruz está consumado. Toda a dívida foi pago. Solos Cristos. Aleluia. Aleluia, Deus Santo Deus. Aleluia. 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 É
somente por Cristo. Não coloque coisa além disso. É o suficiente, a cruz é o suficiente. A cruz basta. Porque a cruz custou um alto preço para Jesus. Não foi simples. Custou preço de sangue. Não diminua a cruz de Cristo. Somente Cristo, diz a palavra de Deus, Atos capítulo 4, verso 12, em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação, solos Cristos. Em nenhum outro há salvação, solos Cristos. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 e verso 6. Porque há somente porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, solos Cristo. É o único mediador, Jesus, 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 Jesus. Somente Ele é a ponte que nos dá acesso ao Pai. Somente Ele abre as mansões celestiais. Somente Ele, pela sua morte, rasgou o véu do templo de cima a baixo para dar acesso ao povo. Jesus Cristo, homem, o qual deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Preço de redenção por todos significa dizer que Ele te comprou no mercado de escravo de Satanás. A ideia de redenção é literalmente essa. É um mercado de escravos, todos nós aprisionados pelo pecado, e nós fomos comprados com sangue precioso. Aleluia, Deus! Isso não é disponibilizado pela graça de Deus, sola gratia. Por que eu devo manter o solos Christus, sola gratia? Irmão, porque eu não posso tocar na glória de Deus. A obra da salvação inteira é a obra dele. Não toque na glória de Deus. Penduricalhos na cruz de Cristo é tocar na glória de Deus. É você não assumir que é suficiente o que Jesus fez e querer puxar para si um pouco da glória. Mas diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, pela graça sois salvos, por meio da fé, não vem de obras, para que homem nenhum se glorie, porque a glória é dele, só lhe deu glória. Pastor, o que é que eu devo fazer para ser salvo? Se arrepender e crer. Ai, Jesus. E aqui eu vou finalizar a mensagem nessa hora. Às vezes, queridos irmãos, a gente pensa em fé de um jeito estranho. A gente pensa em fé, em crer como eu entendi um conjunto de informações. Pastor, eu entendi a palavra, eu entendi a mensagem. Eu entendi a sistematização do conhecimento. Eu adquiri uma informação. Mas deixa eu te falar aqui, joinha de Jesus. Informação não te salva, quem te salva é Jesus. E aqui eu quero trazer uma aplicação bacana para a fé. A ideia de fé. Jesus. Primeiro tem o aspecto de crer. Mas também tem o aspecto de firmeza, de fidelidade, permanecer fiel àquilo que você crê. Mas tem um terceiro aspecto que eu vou finalizar a mensagem agora te contando essa história. Essa é da época que eu estava no seminário, tem tempo, irmão. E aí eu estava no seminário, eu não vou me lembrar qual era a nação, mas a minha professora
professora de Antigo Testamento 1, estava contando de uma experiência que um missionário da igreja dela tinha tido. Um missionário da igreja dela tinha sido enviado para um povoado, uma tribo, uma aldeia na África. E o objetivo dele era traduzir a Bíblia para aquele dialeto. E aí está lá, tentando traduzir a Bíblia para o dialeto africano, um tipo de missão extraordinária. E aí, de repente, ele se encontrou com uma dificuldade. Como é que traduzia a palavra fé naquele dialeto africano? E ele para e fala, rapaz, não sei não. Chama o nativo, o intérprete nativo, e fala, meu amigo, eu estou aqui com uma dificuldade. Eu não encontro uma palavra no seu dialeto que signifique fé. O que significa a fé no seu dialeto? O intérprete nativo parou, ficou olhando, ficou pensando. De repente ele chega com o missionário e fala, missionário, senta aqui numa cadeira. Botou o missionário sentar numa cadeira. Missionário sem entender nada. Fala, o que é isso? Mas sentou. E aí o intérprete vai dar uns passinhos, dá uma distância. De repente que ele dá a distância, ele olha, mira na direção do missionário, sai correndo em direção ao missionário e pula no colo do missionário. O missionário vai, pega aquele susto e segura ele. Entendeu alguma coisa? O missionário ficou assim, o que é isso? E o intérprete nativo disse, fé, no meu idioma, significa isso. Pular sem ter medo de cair. É confiar na pessoa de Jesus. A Bíblia era a revelação de uma pessoa que é viva, que é real, que está presente neste lugar, que está assentado à destra de Deus e que um dia voltará para buscar a sua igreja. É confiar numa pessoa. O convite nesta noite, aleluia, não é só para tu abraçar conceitos de fé, mas é você se lançar nos braços de Jesus. Você quer ser salvo? Confia na pessoa de Cristo. Porque Jesus, Ele te amou. Quando ninguém mais te amava, Ele continuou te amando. Porque Deus prova o seu amor para conosco. Quando Cristo Jesus morreu por nós, nós sendo ainda pecadores. Pode fazer o apelo? Vamos ficar de pé, por gentileza, eu quero lhe convidar. Eu quero lhe convidar para você dar esse salto de fé em confiança à pessoa de Cristo. Confia em Jesus. Aqui nessa noite, eu sei que tem vários visitantes, além de mim. Mas eu quero lhe convidar para você dar esse salto de fé. Pastor, eu criei nesta palavra. Eu criei no Evangelho. Eu criei no amor de Deus na minha vida. Eu criei na palavra. Eu criei na cruz de Cristo. Eu confio em Jesus. Eu quero me entregar para esse Deus que tanto me amou. Aleluia! Se você quer aceitar Jesus, venha. Venha, mas venha ligeiro em nome de Jesus. Pastor, eu já sou crente, mas eu não tinha ainda essa confiança que a cruz era suficiente. Venha, venha, se essa palavra falou no seu coração, venha, entregue, se apresente diante de Deus. Permita que Deus opere na sua vida com grande poder e maravilha. Permita que Deus faça o que ninguém pode fazer. Irmãos, eu não posso salvar ninguém. Mas Jesus, Ele quer salvar. Eu não posso transformar a tua vida. Mas Jesus quer transformar a tua vida.
Venha para Cristo. Venha para Cristo. Existe essa noite aqui alguma vida para Jesus? Todos firmes na rocha, todos firmes em Cristo, todos apaixonados por esse Jesus tremendo. Então vamos orar. Senhor Deus, Senhor, a primeira coisa que eu te peço nesta noite é que o teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, seja ministrado sobre o teu povo, porque no teu sangue há purificação, no teu sangue há libertação, no teu sangue há santidade, no teu sangue há quebra de barreiras, no teu sangue há redenção. Lava o teu povo com o teu sangue poderoso. Aleluia! No teu sangue há poder. Lava-nos, lava-nos, lava-nos. Tira de nós qualquer tipo de auto-engano, de auto-justificação, mas faz que nós estejamos centrados na cruz de Cristo. Faz, Senhor, que a tua cruz fale mais alto ao nosso coração. Faz, Senhor, que nós sejamos arraigados no único e verdadeiro Evangelho de Cristo, revelado pela tua palavra. Fortalece-nos, Senhor. Fortalece-nos, Senhor, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir a acusação do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer da gente acreditar. Você pode cantar e quase parando, sem força e vigor. A gente faz o quê? A gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás. Desse brado, ele venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Meus irmãos, Jesus está presente aqui na casa, viu? O culto já vai terminar, né? Calma.
Mas você ouviu a mensagem de hoje aqui nesse lugar? Mensagem que o Senhor falou aqui não é uma mensagem estranha para essa comunidade. Só que o Senhor Jesus Cristo, meu irmão, nessa noite foi bem claro aos nossos corações. Tem certeza que a tua vida está joinha com Jesus mesmo? Está tudo bem mesmo? Você chegou aqui hoje, Deus sabe como foi que você chegou a esse lugar. Você sabe também o quanto você precisa se aproximar de Jesus. Quando a gente está no culto, a gente está adorando a Deus. O Senhor fala conosco. E o Senhor fala ao nosso coração desde o começo do culto. Que você precisa se aproximar dEle. Que você precisa se entregar a Ele. Mas eu vou ter que viver processos de ruptura. Vai, o Evangelho faz isso na nossa vida. Todos nós estamos aqui hoje só e exclusivamente pelos méritos de Cristo. E hoje à noite é a noite que Jesus marcou para que você se aproximasse dele hoje nesse lugar. Quando o pastor estava falando aqui das dívidas, eu fechei os meus olhos e imaginei o quanto de pecado eu acumulava na minha vida. Os irmãos conhecem a minha história. Tanto de coisa ruim que aconteceu na minha vida, o tanto de coisa ruim que eu fiz na vida. Eu só acumulava tristezas, problemas para minha casa, para minha família. E é por isso que eu amo Jesus, amo a sua palavra. Quando eu escuto alguém pregando genuinamente o Evangelho, meu coração esquenta, é algo sobrenatural, fica ardendo o meu interior. Eu estava na lata do lixo, meus irmãos. Era um jovem viciado, com a família destruída, com um pai alcoólatra. Mas Jesus me encontrou. E Ele diz: vem que eu te dou vida. Então, meu amigo, você não precisa viver desse jeito aí. Não, mas vão falar de mim, deixa falar. O importante é que Jesus agora está contigo. Vai transformar a tua vida, vai te dar uma nova identidade, vai te abençoar. É isso mesmo. A tua família vai ser uma família abençoada por Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, sai do teu lugar agora e vem entregar a tua vida para Jesus aqui agora, em nome de Jesus. Sai do teu lugar agora e rompe essa barreira aí no nome de Jesus e vem entregar a tua vida a Ele aqui agora. Pastor, hoje eu entrei aqui hoje me arrastando, só Deus sabe como foi que eu entrei nesse lugar. Eu passei essa semana toda pecando aí, escondido de muita gente, mas Jesus viu você. Ele sabe que você peca porque você é fraco, mas Ele está aqui hoje para dizer: eu perdoo os teus pecados, eu trago vida para a tua vida, eu dou sentido à tua história, eu transformo a tua vida. Vem para Jesus nessa noite, porque Ele vai fazer aquilo que ninguém pode fazer. Cadê você? Vem aqui agora, em nome de Jesus. Sai do teu lugar agora, em nome de Jesus, e vem entregar a tua vida a Ele agora. Parece que tem um peso nos meus pés. Eu tive vontade de ir, mas tenho vergonha. Coloca essa vergonha de lado. Levanta a tua cabeça. Jesus já morreu por você. Ele quer transformar a tua vida. Ele quer confundir os teus inimigos. Quer contradizer tudo aquilo que projetaram contra a tua vida. Jesus hoje quer te dar vida. Quem está afastado dos caminhos do Senhor, vem aqui agora se reconciliar com Deus também. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aí vem a primeira. Glória a Jesus. Tem mais gente para vir aqui, viu, irmão? É porque os irmãos estão se coçando para ir para casa, mas tem gente aqui ainda que Jesus quer operar um milagre. Tem, porque quando a gente está no culto ligado com Jesus, Jesus diz: olha, tem pessoas aqui que precisam ser abraçadas, que precisam ser encontradas, que precisam de um toque para ser transformada. É você que Jesus está falando. Você já passou muito tempo fora,
Você já desperdiçou muito a tua vida com coisas banais. Você desperdiçou noites e noites. Você andou rodeando o abismo. Mas Jesus te viu. Ele te deu mais uma chance. Te deu mais uma oportunidade. Vocês têm hoje uma oportunidade de se aproximar dele nesse lugar. Você não vai conseguir viver essa vida que você está vivendo só. Você não vai conseguir prosseguir desta forma, triste, cabisbaixo, procurando as noites para tentar contradizer as tristezas do teu coração. Mas hoje o Senhor quer fazer morada na tua vida. Vem aqui agora no nome de Jesus. Isso, venha, 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 venha. Jesus quer te dar vida e vida com abundância. Isso. Já vamos encerrar. Cadê? Chega-se a Jesus. Aleluia. Aleluia. Senhor, eu te apresento essa irmã que veio aqui à frente. Obrigado, meu Deus, porque eu creio que o Senhor trabalhou profundamente nos corações. Isso não é obra de homem, isso não é técnica humana, isso é a ação do teu Espírito Santo. Age, Senhor, na vida desta mulher. Traz a liberdade, traz a alegria novamente. Ó Deus, perdoa os seus pecados, ajuda a tua filha, dê graça, dê força. Ó Deus, para vencer o mal, para vencer as lutas, para vencer as tempestades da vida. Manda suprimento, manda ajuda para essa irmã, Senhor, para que ela possa vencer no nome de Jesus. A igreja diz amém. Meus irmãos, já vamos encerrar. Eu quero agradecer a paciência dos irmãos. Quero agradecer também ao meu pastor Alcir. Muito obrigado, pastor. Deus te usou poderosamente para falar nos nossos corações. Que o Senhor recompense de uma forma extraordinária na sua vida e ministério tudo que foi nos falado aqui hoje. Amém? Meus irmãos, nós temos aqui que apresentar os irmãos agora os noivos da nossa igreja. Olha aí, Jesus. Queremos apresentar aqui para orar pelo Emanuel e a Camila. Jesus de Nazaré. Olha aí. Teve gente que disse assim: Jesus é bom, né? Então, nesse momento, meus irmãos, é um momento maravilhoso na nossa vida, na vida da nossa comunidade, na vida da nossa igreja. Está aqui as alianças, olha aí. E esse é um momento especial para nós. Esses jovens já namoram há algum tempo. E agora, diante da comunidade, diante das testemunhas, estão também realizando mais um passo. E esse é um passo importante, tanto para a vida do homem como para a vida da mulher, que é de fortalecer os relacionamentos através do noivado. O tempo já está estendido. Nós iremos ler um texto sagrado, mas nós queremos dizer para os nossos amados irmãos, essa comunidade que tem acompanhado esse casal, esses jovens, e hoje eles firmam a sua aliança. Já firmaram ontem, mas hoje, diante da comunidade, estão aqui diante dessas testemunhas. Agora, eles dão um passo mais dentro de uma responsabilidade grande, né? Então, eu fiz um textozinho aqui para passar para ele, que agora foi 2 páginas só, mas dá certo, viu? O Emanuel vai pegar a aliança, colocar na mão direita da Camila. Pega só. E ele vai olhar para ela, pegar o microfone diante dos irmãos. Vamos registrando aí para os irmãos. Peguei na mãozinha dela, mão direita, viu? Tenha calma.
Com essa aliança, pode dizer no microfone mesmo. Com essa aliança, eu uno meu coração ao seu, para que com a fidelidade, com a honra, eu possa também honrar a Deus, com fidelidade, diante da comunidade do Senhor, até o dia do nosso matrimônio. Amém. Vou botar a aliança na mãozinha dela. Eu não estou se tremendo aí, viu? Mas é assim mesmo. Eita, Jesus. Meu Deus. Agora, Camila vai pegar a aliança bem rapidinho, que os irmãos estão. Não se preocupe não, que o fantástico já acabou. Pegue a mão direita do Emanuel, olhe para ele. Glória a Deus. E diga assim: com essa aliança, eu uno meu coração ao seu. E com fidelidade ao Senhor, prometo honrar e respeitar diante da comunidade do Senhor até o dia do nosso matrimônio. Amém. Ei, e eu ouvi falar que está no YouTube também, viu? Meu Jesus da glória. Olha aí. Amém. Fica de frente para cá. Fosse os pastores mais antigos, né? Se ajoelha aí todo dois, né? Mas a gente sabe que a alma deles está curvada diante do Senhor, a vida está diante do Senhor. Agora de longe o Emanuel vai comprar sempre, ficar pulindo aí a aliança, né? Para sempre estar brilhando. E a Camila da mesma forma, para que todas as pessoas olhem para eles, vejam que eles são jovens compromissados com o futuro brilhante na presença de Deus. Então essa igreja tem observado, a igreja vai continuar orando por esses jovens, dão um passo importante, né? E eu acredito que mais na frente as coisas vão começar a se concretizar e já nós estamos comendo carne assada com a glória de Jesus. Amém? Quantos querem orar por eles? Vamos ficar de pé. Meus irmãos, muito obrigado pelos visitantes. Chamo aqui a nossa irmã Luzanete, que é a mãe do Emanuel que está aqui. Olha aí, Jesus. E a família da nossa irmã Camila está toda no interior, mas já vai assistir a live também da igreja, né? Sendo impactados com essa palavra. Então, meus irmãos já conhecem, né, o Emanuel. Quem conhece o Emanuel aqui, diga amém. Quem conhece a irmã Camila também, diga amém. Então, tá bom. Os irmãos estão de olho nesses jovens aí, tá certo? Vamos orar para que dê tudo certo. E eles permaneçam assim, com um propósito diante do Senhor. Amém? Amanhã, meus irmãos, muitos irmãos chegaram para nós. Pastor, amanhã, terça-feira, vai ter o feriado e os irmãos estão viajando, por isso que faltou muita gente hoje no culto. Daria para o Senhor estender a lição na próxima segunda-feira, porque os irmãos vão estar tudo viajando, vai ficar desfalcado. A classe das irmãs só tem 40 irmãs e aí fica desfalcado, né? Então, eu queria que as irmãs viessem tudinho, porque é mais de 50 irmãs na sala das senhoras, os jovens também. Então, vamos deixar para os irmãos. Nessa segunda-feira, os irmãos podem fazer a sua viagem aí, pode ir para a família. Para na próxima semana, nós dar as duas lições. Certo? O resumo da primeira, que o pastor já falou aqui, de uma forma bem adequada, os pontos, subpontos, de uma forma importante. E a gente vai fazer isso no nome de Jesus. Então, amanhã não haverá escola bíblica. Quem está me ouvindo, diga amém. Porque senão vou ter que abrir o portão aí, os irmãos, bem mais dizendo, né? Os irmãos ainda vêm, porque os irmãos gostam da palavra, né? Aí às vezes eu tenho que abrir, a gente bota 3 cadeiras, manda a mulher fazer uma garrafa de café e fica conversando com os irmãos até. Tem um corça-prata ali impedindo o irmão de sair. Por favor, quem tem um corça-prata, aí, por favor, ajude lá o irmão, porque ele quer sair, tá? Amém? Vamos orar. A Luana quer dar um aviso, é, Luana? Pronto, vem aqui dar um aviso bem ligeirinho, que os irmãos já estão. Não preocupe não, minha irmã, que eu não vou jantar na sua casa hoje não, viu? Eu vou, viu, irmão? Se me convidar, estarei lá. Irmãos, no dia 14, agora de novembro, nós queremos realizar uma feijoada em prol a salinha das crianças. Irmão, ainda falta muita coisa. Ainda falta o teto, que é o PVC, né, pastor? Ainda falta o reboco, ainda falta a escada, falta muita coisa.
Então, como sempre, eu estou aqui para pedir a vocês. Eu estou precisando de 13 quilos de feijão preto, certo? 10 quilos de mistura de porco, 10 quilos de lombo, 10 quilos, ou 5 quilos de linguiça calabresa e 10 quilos de carne do sol, 3 quilos de cebola, 10 paredes de cheiro verde, 15 quilos de arroz, 5 quilos de farinha, 2 litros de óleo. Irmãos, concluindo, o Pix da irmã Nayara vai aparecer aí na tela. E o meu contato. Irmã Luana, eu não tenho tempo para comprar. Você pode fazer o Pix que a gente vai comprar. Tá certo? Mas, irmã Luana, eu vou mandar a minha contribuição e vou dar 2 quilos de carne no sol. É de Deus. Certo? Estaremos aqui para receber. E se você quiser saber o que tem mais aqui na lista, irmão, pode me procurar no final do culto. Amém? Vai dar certo, viu, irmão? Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus. Glória a Deus. Irmã, ainda tem um sorteio aí dos vestidos também, viu? Os irmãos procurem aí as irmãs do Ministério Infantil. E vai ser uma bênção, irmã Michele, os irmãos estão trabalhando. E ainda tem pastel, R$4, irmão. Tudo isso é para ajudar a salinha das crianças, tá bom? Faça isso aí em nome de Jesus. Os irmãos sabem que eu tenho 3 filhos, né? 3 leãozinhos que Jesus me deu. Então, se vocês dizem, pastor, é porque eu não gosto, não. Pague meus meninozinhos que eles gostam, viu? Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer, meu Senhor, pela vida, Senhor Jesus querido, do Emanuel, Senhor amado, da Camila. Ó Deus, que assumiu essa tão grande importância, Pai, para a vida. Ó Deus, que eles selarem diante da tua presença esse momento especial. Deus, que o Senhor venha abençoar, Senhor. Que todos os projetos futuros sejam respaldados por ti. Ó Deus, que com fidelidade eles aguardem um momento áureo, ó Deus, de se casarem na tua presença. Pai querido, que o Senhor venha abrir as portas, que o Senhor venha mandar, Senhor, ó Deus querido, ó Pai, aquilo que eles estão precisando, Senhor. Ó Deus, aquilo, Senhor, que eles querem e almejam diante da tua presença, de conquistarem, que o Senhor venha manter, colocar, dar a eles, Senhor. Abençoe, Senhor, a vida deles em nome de Jesus. Que sejam abençoados para a vida e que vivam, Senhor, para a glória do teu santo nome. Obrigado, meu Deus, pela tua igreja presente. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, meu Pai amado, que lavou a nossa alma, o nosso coração, nos orientou. Obrigado, meu Deus. Como o Senhor ama essa igreja, como o Senhor ama estes crentes. Eu te digo, Senhor, com toda a certeza do meu coração, nós vamos sair daqui hoje mais crentes. Nós vamos sair daqui hoje mais convictos daquilo que nós temos diante da tua presença. Sabemos, ó Pai, que não há nada que a gente possa fazer para tu nos amar mais. Ó Deus, tudo tu fez por nós. É só a Escritura. Ó Deus, somente a tua palavra, somente o Cristo de Deus que doou a sua vida por nós. É pelos teus méritos que nós estamos aqui. Obrigado, meu Jesus, pelas vidas que foram impactadas na internet, nessa igreja, nesta casa. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo, para a glória do teu nome. Quem recebe a bênção de Deus, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo repouse sobre a amada igreja do Senhor. Quem recebe essa bênção, diga amém. Deus te abençoe. Não esqueçam de contribuir, meus irmãos, que é uma bênção de Deus.